Hoje é um dia e uma noite muito feliz para nós. Nós estaremos numa cerimônia de apresentação da nova liderança da Igreja Cristã Atos. Você vai perceber que nós estaremos no momento do culto fazendo essa apresentação. E é um momento de muita alegria mesmo para nós, para os nossos familiares, acredito que para toda a igreja. Nós somos uma igreja centrada no Evangelho. E o nosso culto funciona assim. Nós estaremos entoando alguns louvores após a introdução do culto, que é a que eu estou fazendo. Em seguida, o pastor vai passar um vídeo mostrando todas as atividades e programações da nossa igreja. Após a apresentação desse vídeo, o pastor vem ao púlpito e faz a apresentação, essa cerimônia que nós teremos, que é uma cerimônia muito esperada. Em seguida, o pastor prega a palavra. Nós temos, após a pregação, os sacramentos, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela é servida pelos diáconos aqui na frente, e ela é servida a todo cristão que é batizado e está em comunhão com a sua igreja, uma igreja do Evangelho. Então, quando os diáconos estiverem à frente, você pode vir pelas laterais, tomar os elementos, voltar pelo centro e sentar-se ou ficar de pé no seu lugar. E a gente não dá um comando para que você ceie, ou seja, tome o pão ou beba o cálice. Você ora e no momento em que você achar apropriado, você toma os elementos e tem esse momento de comunhão. E esse momento é linkado com os nossos dízimos e ofertas. No mesmo momento em que você traz os elementos, você pode trazer os seus dízimos e ofertas e depositar no gasofilaço. Hoje pela manhã nós estivemos dando continuidade a uma série de sermãos que o pastor começou na semana passada, que tem como título Mandamentos Radicais, Discípulos Radicais. A gente tem estudado manhã após manhã, todo domingo pela manhã, e você é o nosso convidado, às 10 horas da manhã. E a gente tem falado sobre os 10 mandamentos. Hoje, a gente estudou o primeiro mandamento, que diz, não terás outros deuses além de mim. Esse é o mandamento, não terás outros deuses além de mim. E quando a gente viu esse mandamento, a gente pôde perceber que esse mandamento fala sobre adoração. Porque a forma como nós podemos afirmar que nosso Deus, na nossa vida, é o único Deus, é o adorando. Eu queria convidá-lo nessa noite a cumprir esse mandamento em meio à adoração. Como disse o salmista, Salmo 84, quando diz, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos teus átrios. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e Deus meu. Como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Eu queria te convidar a ficar de pé, para que a gente ore. Eu queria orar com você, orar por você, e te convidar para essa adoração. Louve ao teu Deus, adore a Ele. Foi para isso que você foi feito. E o salmista encerra o salmo dizendo assim, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Louve ao Senhor. Entregue-se de corpo, de mente, de coração a Deus. Erga as tuas mãos, abra a sua boca, cante ao teu Deus, porque foi para isso que você foi feito. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por este dia. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus santo, 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 e se importa conosco. Deu o teu Filho para morrer em nosso lugar, resgatando-nos, ó Pai, do pecado, da separação, da distância que tínhamos de Ti. Se hoje nós temos vida, foi porque essa vida nos foi dada por Ti. Pai, recebe a nossa adoração nessa noite. Encontra, Deus, no meio de nós, verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. Ó Pai, em nome de Jesus, move o nosso coração em Tua direção nessa noite, Deus.
Protege-nos, Pai, espiritualmente. Que tudo aqui seja para a Tua glória e honra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. O Cordeiro que ressurgiu, a nossa justiça. Ele é a perfeição, Ele é imutável, Ele é o grande eu sou. E é Ele que eu te convido a adorar, a se unir a Ele, porque com Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Cantemos ao nosso Salvador eterno, Cristo. Diante do trono estamos, Senhor. Diante de Ti estamos, porque, Senhor, nós podemos chegar em adoração, Senhor, porque nós fomos comprados com alto preço, sangue derramado na cruz do Calvário, e é unido a Ti que chegamos nessa noite, levantamos nossas mãos, abrimos nossas vozes para cantar aquele que é o nosso eterno Salvador. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, cantemos ao Jesus. Diante do trono de Deus nos céus, tenho perfeita intercessão do sumo sacerdote, o amor que advoga em meu favor. Meu nome em suas mãos está, e escrito em seu coração, enquanto no céu ele estiver, seguro ali eu estarei, seguro ali eu estarei. Seguros estamos em Cristo. Glória ao Teu nome, Jesus. Adora o Senhor. Glorifica o nome do Teu eterno Salvador. Obrigado, Jesus. Somos gratos pelo Teu sacrifício na cruz por nós. Aleluia. Se sou tentado a desviar, se sou tentado a desviar, e vejo a culpa que há em mim, contemplo o céu e vejo então aquele que morreu na cruz. O justo Salvador morreu pra minha vida libertar, satisfazendo Santo Deus que me perdoa ao ver Jesus, que me perdoa ao ver Jesus. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição, o grande imutável sou, o Rei da graça, o Rei dos céus. Unido a Ele não morrerei, comprado por Seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus salva. Unido a Ele não morrerei, comprado por Seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus salva. Suas vozes declarem: unido a Ele não morrerei, comprados por Seu sangue,
Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Cristo, porque encontramos nele, somente nele, a redenção, a salvação, e reconhecendo que é o único santo Deus, que nessa noite levantamos nossas mãos, prostramos diante do teu trono da graça, da glória, aonde encontramos o perdão dos nossos pecados. E desejamos, Senhor, venha sobre nós, cura o nosso coração, cura a nossa alma, e que possamos, Senhor, transbordar da Tua graça e da Tua glória. Essa é nossa oração. Hosana, clame ao Senhor nessa noite. Eu vejo o Rei da Glória, eu vejo o Rei da Glória, vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Aleluia! O Rei da Glória se chama Cristo Jesus. Eu vejo sua graça, eu vejo a sua graça. Os pecados perdoa. Seu povo vai então cantar. Hosana, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Aleluia. Eu vejo um povo eleito. Eu vejo um povo eleito, erguendo-se a proclamar, e uma só fé compartilhar, lançado aos seus pés, lançado aos seus pés. Queremos tudo entregar, vem nos encher, vem nos encher. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito erguendo-se a proclamar, cante ao Senhor. Eu vejo o povo eleito erguendo-se a proclamar, e uma só fé compartilhar, lançado aos pés de Jesus, lançado aos seus pés. Queremos tudo entregar. Declare: vem nos encher, vem nos encher, Jesus, vem nos encher. Hosana, Hosana.
Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Cura o meu coração, cura o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim, irresistível. O amor de Cristo, irresistível. Dá-me o teu coração. Clame ao Senhor, toma minha vida para o teu louvor, pois contigo estarei para sempre. Cura o meu coração, Senhor. Clame a Deus. Cura o meu coração. É a oração do teu povo nessa noite, Deus. Abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Irresistível, irresistível. O amor de Cristo. Dá-me, ó Deus, dá-me o teu coração. Toma minha vida para o teu louvor, pois contigo estarei para sempre. Terminar só as vozes sem instrumento. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao nome do nosso Deus. Cristo, seja exaltado. Clamamos pelo Senhor, que és a nossa esperança. Você pode sentar nesse momento.
que você pudesse agradecer a Deus. Que privilégio uma igreja poder ter uma liderança que confia tão somente no Evangelho. Amém, gente? Que bom! O apóstolo Paulo diz que é muito importante que uma igreja tenha líderes fiéis ao Evangelho. E nós não nos sentimos melhor do que ninguém. Nossa igreja não é melhor do que nenhuma igreja, mas é uma honra poder ter líderes fiéis numa comunidade, saber que seu coração, a sua alma vai ser zelada pelo Evangelho. Portanto, eu quero, antes, as crianças não vão sair agora, você pode julgar seu filho, porque esse momento é muito importante, eu quero que ele esteja conosco. A nossa visão e a nossa missão, os nossos valores estão aqui expostos. Nós queremos, o motivo de nós sermos igreja em São Gonçalo, você sabe que São Gonçalo é a maior cidade da América Latina que tem mais quantidade de igreja. Você sabia disso? Mas por que a Igreja Cristã Atos quis ser igreja nessa cidade? Porque nós acreditamos que a cidade só pode ser transformada pelo poder da graça. Da graça salvadora que nos leva a renunciar, esse é um texto do apóstolo Pedro, as descrenças e paixões mundanas e nos transforma para viver de maneira sensata, justa, piedosa e nos conduz à esperança. A gente só acredita que uma pessoa só pode mudar por meio da graça. Não há como você mudar. Se você chegou aqui e diz assim, pastor, eu quero tanto mudar meu casamento, eu quero tanto mudar minha vida, e eu tenho tentado e eu não consigo, eu quero te dizer que a única forma de você mudar é por meio da graça. A nossa missão é que a Igreja Cristã Atos existe para expressar a paixão pela glória de Deus, como? Anunciando a graça, fazendo discípulos e servindo com devoção. Os nossos valores, tudo que a Igreja Cristã Atos faz, ela é centrada no Evangelho, isto é, tão somente a cruz, Jesus e mais ninguém. A gente entende que nós devemos ser missional. Cada um de vocês é um missionário na cidade. A Igreja Cristã Atos, por exemplo, ela não tem um ministério de evangelismo, porque ela acredita que cada membro é um missionário na cidade. Então, a cada domingo você deve trazer seus amigos, falar de Jesus a cada semana para os seus amigos e trazê-los para que eles possam ouvir o Evangelho. Ela tem um intuito de ser acolhedora, carismática. Nós acreditamos nos dons espirituais, na ação do Espírito Santo no meio da igreja. Nós somos contextualizados com a cultura. Tudo que nós pregamos é para interpretar o que a cultura nos diz e como o Evangelho nos redime, nos transforma. Nós somos uma igreja socialmente engajada e multiplicadora, isto é, os nossos valores. Isso não significa que nós já somos tudo isso ali, mas nós desejamos ser tudo que está ali. Então, nós queremos mostrar para você o organograma de 2015. Eu sou o pastor Cláudio, eu sou o pastor líder da igreja. A Igreja Cristã Atos tem 15 anos. Nós fizemos aniversário mês passado. Abril é o ano do nosso aniversário. E nós louvamos a Deus pelo tanto tempo que a gente tem. E dentro desses 15 anos, nós agora eu tenho a honra de poder apresentar 3 irmãos que vão estar no período probatório para o pastorado desta igreja. Nós vamos lançar hoje aqui 3 irmãos que futuramente, aprovado num período probatório, serão pastores de vocês também, pastores da Igreja Cristã Atos. Eu quero chamar esses irmãos, porque nós vamos orar por eles agora. Eles vão falar um pouco sobre o que eles vão fazer na igreja, num período probatório. Esses irmãos são de extrema confiança, eles confiam no Evangelho, creem no Evangelho, e eles são apaixonados pela graça de Deus.
Então eu queria convidar aqui o Alessandro Dias, Charles Xavier e Vladimir Carvalhal Figueiredo. É isso? É isso mesmo o nome todo? Lembrei, cara. Como pode? Isso é um milagre. Esses irmãos estão começando hoje um período probatório para o pastoreio desta igreja. Significa que eu, pastor Cláudio, não serei mais o único pastor desta igreja. A Igreja Cristã Atos tem a intenção de plantar novas igrejas em São Gonçalo e também em alguns lugares desse país. Nós não sabemos quando Deus vai fazer isso, mas nós oramos para que vocês, para que os nossos jovens, para que os nossos líderes possam aprender o Evangelho e possam também ser chamados por Deus para serem pastores e plantar novas igrejas. E nós temos 3 irmãos que estão há muito tempo conosco. Nós conhecemos a sua vida, nós conhecemos a sua família, nós conhecemos o seu caráter, nós conhecemos o quanto eles creem no Evangelho, que isso para mim é o que mais importa. Então nós vamos ter esses 3 irmãos como em período probatório para ser pastor de vocês. Esse período vai durar 1 ano. Eles vão estar sendo testados para o ministério pastoral e depois de 1 ano eles definitivamente serão ordenados pastores da Igreja Cristã Atos. Mas desde já eles já exercem a função, a partir de hoje, de pastores de vocês. Amém, gente? Amém. Quantos podem dizer de fato um amém por esses irmãos? Amém? Então eu vou explicar... Eu não vou explicar, eu vou deixar que eles expliquem. Eu só vou dar em que áreas eles vão atuar. Embora um pastor atue de forma geral, esses irmãos terão atuações específicas na vida dele. O Charles será pastor de arte e tecnologia. Ele vai cuidar de toda a área de música junto com o Luiz, e toda a arte de tecnologia, multimídia, transmissão dos nossos cultos via internet e tudo mais. Toda a parte de arte e tecnologia será com o Charles. O irmão Alessandro Dias, ele vai ser o nosso pastor executivo, nome bonito, né? Na verdade é o nosso pastor de operações e congregação, ok? E o Vladimir, ele será pastor de ministérios. Ele vai cuidar da parte de visitação, de discipulado e estar mentoreando a vida de vocês. Então eu vou pedir que o Charles, cada um vai falar um pouco do seu trabalho, o que eles almejam fazer por vocês, e eu espero que você preste atenção e tenha muita paciência e cuidado com isso. Amém. Boa noite, irmãos. Bom, basicamente na área de artes a gente tem um desafio. Na realidade eu me sinto muito honrado por esse privilégio de servir ao Senhor, de servir a essa comunidade que eu vi nascer há 15 anos atrás. Passei um tempo longe, depois voltei, pela graça do Senhor. E, na realidade, um entendimento, a nossa proposta é que a gente utilize a arte em várias frentes para glorificar o nome do Senhor, integrando cada um da comunidade. Então, quando a gente fala de artes, a gente não está falando simplesmente de música. A gente, sim, vai trabalhar com música. Eu vou ter o privilégio de ter o Luiz, que é o nosso ministro de música, e trabalhando comigo. A gente vai trabalhar com som, multimídia, internet, que a gente agora vai estar lançando um portal, se Deus quiser, nas próximas semanas. E trabalhar com artes em outras frentes, como dança, literatura, poesia. Então, a gente pede que o Senhor, na realidade, eu peço ao Senhor que seja nos guiando em todos os passos. A proposta é ser fiel em tudo e apresentar o Evangelho de várias formas, comunicando, não só integrando a comunidade, para que todos os presentes, todos aqueles que congregam conosco tenham a oportunidade de se envolver com artes na comunidade. Então, sinta-se motivado, desafiado a estar integrando o time. Você vai ser muito bem-vindo. Mas também dialogando com a cultura, dialogando com o nosso bairro, o local onde nós estamos inseridos. Então, na realidade, essa é basicamente a proposta do trabalho. Amém? Alessandro Dias. Boa noite, queridos. Paz do Senhor. É uma alegria poder estar hoje iniciando
um chamado que há muito tempo ardia no meu coração. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Evangelho, pela igreja e pelas pessoas que a lideravam, a ponto de, lá na quinta, quarta série dos estudos, quando eu fui perguntado o que eu queria ser, eu disse que queria ser pastor, e foi muito engraçado, porque todo mundo começou a rir, né? Um jovem, mas foi uma cena muito engraçada, e isso nunca mais saiu da minha cabeça. Há uma mistura, né, de sentimentos aqui em cima. É uma alegria muito grande poder servir ao Senhor, servir a igreja, aonde eu me converti e estou até hoje, e, ao mesmo tempo, um sentimento de temor. Acho que eu nunca estive aqui nesse púlpito com um temor tão grande como eu estou hoje. Sei que vai ser um desafio, até porque não é simplesmente uma área operacional, uma estrutura da igreja, mas em tudo que a gente faz, sabemos que estamos fazendo para o Senhor. Então, quando se faz algo para o Senhor e quando se faz algo para as pessoas que Ele criou e zela e cuida e ama, a gente sabe que não pode ser feito de qualquer maneira. E graças a Deus, porque estou cercado de pessoas cheias da graça de Deus, cheia do temor de Deus, e isso é bom, soma para a gente. Queria compartilhar bem rapidinho algo que li essa semana e mexeu muito no meu coração. E é por isso que existe alegria no meu coração, e esse temor me dá certeza de que não estamos sozinhos, né? De forma alguma. Eu li que o mesmo Deus que nos criou a imagem e semelhança dele, um dia se fez semelhante a nós para morrer numa cruz. Então, isso significa que servir, está servindo vocês, está servindo a igreja, está servindo a minha família, que é a extensão da casa do Senhor. Eu tenho um exemplo muito grande, que é Jesus Cristo, que veio e serviu a todos nós. Então, encare esse desafio com essa estrutura de coordenar toda a parte estrutural da igreja, na certeza de que alguém fez isso por mim, e não só fez e foi embora, mas continua comigo até hoje. Amém. E continuará me ajudando. Peço a ajuda dos irmãos, é uma área de estrutura, é o tempo todo operacional, então a gente não só vai contar com a ajuda das pessoas que vão liderar aqueles segmentos ali, mas todos vocês. Em alguns momentos pode acontecer de termos que tomar algumas atitudes um pouquinho mais rígidas, mas saibam que é para o zelo da casa do Senhor, é para a boa estrutura do culto e para que Deus seja glorificado e honrado o tempo todo, porque precisamos fazer tudo com zelo. Amém? E para isso eu conto com a graça do Senhor sempre. Amém. Vladimir. Amém. Boa noite. É uma honra muito grande, de fato. É uma honra poder estar nessa hora, nesse momento, se colocando à disposição de Deus e de vocês. Porque, na verdade, é isso que eu tenho posto no meu coração. É estar se colocando à disposição da igreja, à disposição de Deus. Porque é um desafio muito grande. Assim, quando eu olho para mim mesmo, eu vejo em mim impossibilidades, vejo em mim fragilidades, que no meu modo de ver me impossibilitaria de me permitir estar em tal posição. Mas por acreditar na graça de Deus, eu me ponho assim, contando com a ajuda dos irmãos, com a ajuda de Deus, e creio que Deus tem me chamado para isso. Deus tem me chamado para servi-lo, e nesse ramo de atuação, que é o de discipulado, aconselhamento, o desafio é muito grande, tão grande quanto o do Charles e do Alê. Então, hoje, a partir de hoje, ou a partir desde o início do nosso presbitério, mas a partir de hoje, efetivamente, você pode contar com a gente. Acabou o culto, você pode me procurar, seja para o que for, para conversar, para orarmos juntos, para visitá-lo, para o que for. Esse é o nosso objetivo. Assumindo esse período de probatório. Quando o pastor nos informou que seria um período probatório, o que me veio à mente é isso, que durante esses 12 meses, a igreja precisa nos provar. Porque depois, vocês não vão poder reclamar. Perfeito, perfeito. Amém? Então, nos procure, nos desafie,
esteja consciente de que nós estaremos à sua disposição. Então, não se acanhe em nos procurar, não se acanhe em poder contar com a nossa ajuda. Nós somos imperfeitos, mas o nosso desejo é tão somente o amadurecimento e o crescimento da Igreja de Cristo. Amém? Deus nos abençoe. Quantos gostariam de receber esses irmãos com um aplauso? Ok. Eu sei que a maioria de vocês nem me chamam de pastor, chamam de Cláudio. Mas esses irmãos vocês já podem começar a chamar de pastor, tá ok? Ô pastor Alê, ô pastor Vlad, ô pastor Charles. Okay. Alê não, Alê é diminutiva, Alessandro. Não pode falar Alê, não tem problema não. Mas eles não vão se incomodar se vocês não chamaram de pastor. Nós somos servos de vocês. Nós estamos aqui para servir a vocês, ok? Esse é que eu sempre friso para eles. Vocês estão para servir a esta igreja. O papel do pastor não é dominar vocês, é servir vocês. Amém, gente? Nós vamos orar por eles. Eu vou pedir que eles desçam um pouquinho, se ajoelhem aqui. E eu queria convidar você a se pôr de pé para nós orarmos por eles. Eu queria pedir que você estenda as suas mãos sobre eles, aqui para frente. Pai querido, eu lhe peço que o Senhor estenda a mão sobre eles, dando a eles autoridade sobre aquilo que eles vão exercer. Dons necessários para executar os seus ministérios, discernimentos de espírito, espíritos de sabedoria sobre eles. Senhor, eu te peço que as tuas mãos estejam sobre as nossas mãos, assim como esta igreja aprova o ministério pastoral desses irmãos, que o Senhor também possa atestar com um sim, Senhor, a vida desses irmãos. Que esses irmãos tenham os pés formosos para anunciar o evangelho da graça de Deus. Que cada irmão desta igreja, cada pessoa, não só que já pertence a esta igreja, mas que irá fazer parte dela, esses irmãos possam ser servos de toda a igreja. Que eles possam servir a esta igreja de todo o seu coração. Que eles possam amar a esta igreja como Cristo amou a sua igreja. Eu te rogo, Senhor, que o Senhor derrame a sua unção sobre eles, Senhor. Derrame unção sobre eles nesta noite, para a glória do teu nome, e que nesse período probatório de pastoreio, Senhor, eles possam, no fim dele, ser atestados como aprovados, Senhor Deus. Essa é a nossa oração. Como igreja, cremos que ela reconheça e reconhece nesta noite o chamado pastoral desses irmãos. E vão se submeter ao seu pastoreio e à sua liderança, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Você pode sentar. Eles vão ficar aqui na frente comigo ainda. Espera mais um pouquinho que você já vai, o teu filho já vai sair. Nós temos não só 3 pastores que vão agora pastorear a igreja, me ajudar no pastoreio da igreja, mas agora nós temos novos líderes, onde vão estar cuidando de cada área da igreja. Então nós vamos apresentar agora os novos líderes. Não sei se você consegue enxergar daí, mas o Alessandro, ele será responsável por toda a área administrativa, secretaria pastoral, diaconia, eventos, patrimônio, e o Vladimir, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, oração, e o Charles, música, som, multimídia e internet. E eu estarei
cuidando da visão e para onde a igreja estará indo. Nós vamos sentar como um conselho para guiar o rumo da Igreja Cristã Atos para aquilo que Deus deseja. A gente espera ouvir a voz de Deus no guiar desta comunidade. Antes daqui, um pouquinho só. Eu quero chamar aqui os irmãos que farão parte de todo o exercício 2014, 2015, 2016, que é primeiro o irmão Jefferson, que é da parte administrativa e é um dos nossos diáconos da igreja. A minha redentora, eu tenho um redentor agora, Cristo é o principal, mas Mayra agora vai resolver todos os meus problemas. Vem cá, Mayra, será minha secretária pastoral e secretária da igreja. Significa que eu nunca mais vou esquecer seu nome, nunca vou esquecer que você me pediu alguma coisa para eu fazer aqui e eu esqueço. Jamais isso vai acontecer, porque eu tenho a minha salvação. Ok? Então, se você quer conversar comigo, se você quer marcar uma agenda comigo, você já tem uma pessoa que pode agendar tudo para mim, vai me falar de tudo. Ela será a minha mente, porque a minha é bem pequena. Ok? Paulo, o nosso líder da diaconia, são irmãos extremamente valorosos. Ele será o líder dos diáconos nesta igreja. Patrimônio, nosso irmão Alex, todos os defeitos que essa igreja tem, põe a culpa nele, que não tem a ver comigo, tá? Se seu filho se machucar em algum lugar, ele que deixou alguma coisa quebrada. Ele é o diretor de patrimônio, tá bom? Então resolvam com ele, não venham comigo, tá bom? Quem vai estar coordenando esses irmãos será o Alessandro. Ele vai coordenar todos esses irmãos, é a parte de estrutura da igreja. Cadê a Glisiele? É que eu estou meio ceguinho ainda. Eventos, a Glisiele. Se você ouvir falar em um evento, ouvir falar em um almoço da igreja, se você ouviu falar em um acampamento da igreja, a Glisiele. Essa é a mulher da comunhão. Se a igreja não tem comunhão, cobra dela. Se não tem passeio, cobra dela. Ela fez um retiro, liderou o retiro, primeiro retiro depois de anos da Igreja Cristã Atos, e nós tivemos um retiro de carnaval fantástico. A Glisiele vai estar coordenando a parte de eventos da igreja, ok? Nós também vamos ter líderes de homens da igreja. Mulheres, preste atenção nisso, os homens vão passar pelo cerol, porque nós vamos ajustar essa homarada toda. As mulheres podem dizer amém? Amém. Ok, nós vamos ajustar o carro. Será o líder dos homens, o pastor Vladimir, viu? Já estou te chamando de pastor. Vladimir. As mulheres, Anice, cadê a Anice? Anice será a nova líder de mulheres. A irmã Maria Luísa está descansando um pouquinho agora, que é ela que está passando o cajado para a Anice. Né, Maria Luísa? Durante anos cuidou das nossas mulheres. A Anice está assumindo as mulheres. E a irmã Maria Luísa falou assim: pastor, eu não estou fora não, eu vou ajudar. Mas a Anice agora vai assumir o cajado das mulheres. Mulheres, se preparem também, que vocês vão ser lideradas para viver para a glória de Deus sempre. Amém? Agora sim os homens. Amém? Amém. Beleza. Os jovens, Douglas DG, que é meia. Douglas DG é o nosso novo líder dos jovens. Ele preparou um retiro essa semana das Forças Armadas. Ele é das Forças Armadas, né? E agora ele também vai, com um fuzil no pescoço da galerinha, liderar os jovens da igreja. Seu filho já tem um líder e você não pode se preocupar com ele, porque ele tem uma liderança muito eficaz e será o Douglas DG. O Jefferson Júnior, my little friend, é o meu pequeno amigo, ele será líder dos jovens. Ele vai... Oi? De adolescentes, desculpe. Então, ele vai liderar os adolescentes, que é de 12 a 16 anos, foi isso que nós acertamos, ele vai liderar os adolescentes de 12 a 16 anos,
Então, seus filhos de adolescentes não ficarão sem o Evangelho, eles sempre serão cuidados por meio do Evangelho. O Júnior é seminarista da igreja também, como a Anice também é, e como a Mayra também é, o Alessandro é, o Vladimir é, e o Charles também são seminaristas da igreja, ok? Crianças, a Lohane, a eterna Lohane, venha cá, a eterna Lohane, que faz um trabalho excepcional no nosso departamento infantil. Quando eu falo para liberar teus filhos, é ela que coordena tudo e ela é muito bem preparada para cuidar dos seus filhos. O problema de estrutura, gente, não é dela, é do Alex, lembre. Tá bom? Seu filho fica numa salinha apertadinha, ruim pra caramba lá, que a gente ainda não resolveu, o problema é do Alex. E o pastor dele agora também, tá? Então não adianta olhar de cara feia, porque, olha, se a igreja só tem um banheiro para as mulheres, um só para os homens, o problema é dele agora. Tem mais a ver comigo. A gente já vai resolver isso em breve, tá bom? Oração, a irmã Nete não está. Ela está aonde? Em Goiânia, ela não pode vir, ela está servindo em Goiânia, ajudando uma irmã em Goiânia, mas a irmã Nete é uma mulher fantástica, e Deus vai, logo, logo vocês vão tê-la junto conosco, mas essa é uma irmã que cuida da oração. Faltou alguém? Lá, música, Luiz. Cadê o Luiz? Vem cá, Luiz. Luiz é o nosso líder de música. O Charles é o pastor de arte e tecnologia. O Luiz é o nosso líder de música, muito bem preparado para isso. Formado em música sacra. E ele vai cuidar de todo o vocal da galera, de toda a parte de música da igreja. Olha, teve reunião quinta-feira. Se você quer fazer parte da equipe de música, vem uma galera. Vai ter ainda quinta-feira? É possível ainda vir? Sim, até o final de maio. Até o final do maio você pode vir. Agora, se você não canta, não apareça aqui. Se você não sabe tocar nada, não venha, pelo amor de Deus. Porque não é para você esse negócio de música, tá bom? Só para lembrar isso, hein? Porque eu vou ser o primeiro a pedir para tirar. Aquele fulano lá não canta. Tira ele de lá. Não é o dom que Deus deu a ele. Mas se você canta, não precisa cantar muito bem, mas você pode ser aprimorado ou toca algum instrumento, você é convidado. O Charles, que vai cuidar da parte de som, e Charles é um monte de coisa ali, né? Charles também multimídia. Internet, esse aqui é um cara muito importante. Marcos Alves, vem cá, Marcos Alves, que eu me ria. O Marcos Alves, ele é responsável por todo o nosso anúncio na internet, e ele que está cuidando do nosso site. É vital, de vital importância para tudo que nós fazemos na internet. Tudo que acontece de multimídia ou de internet, na área da internet, a questão quem lida com isso será o Marcos Alves. Eu quero orar para que esses irmãos, eles sabem também que eles foram chamados para ser servos de vocês, para que eles possam abençoar a vocês através do ministério. Então, não há uma área da igreja que esteja descoberta. Desde criança até homens e mulheres, esta igreja tem preocupado em servir vocês, para que vocês não fiquem sem discipulado, vocês não fiquem sem orientação, vocês não fiquem sem alguém cuidando de vocês para a glória do Evangelho. Amém? Quantos podem receber esses irmãos com um amém e uma salva de palmas, ok? Agora nós vamos orar por esses irmãos. Eu vou pedir que eles desçam agora e se ajoelhem. E eu vou pedir que você se coloque de pé mais uma vez, para que nós possamos orar por esses irmãos. Eu vou pedir que o pastor Vladimir, que é da área de pastoral e ministério, possa estar orando
e abençoando a vida desses irmãos. Enquanto o Alessandro, o Charles e eu estaremos estendendo a mão sobre suas vidas. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo fato de o Senhor colocar no coração desses irmãos o amor pela tua obra. Obrigado, Deus, pela obra do Senhor em chamá-los para essa tão gloriosa tarefa de servir a tua igreja e servir ao Senhor. Sim, Senhor. Rogamos a ti, Deus, ao Senhor da seara, que possa colocar dons, aperfeiçoar talentos, que o Senhor possa capacitar a cada dia, avivar a tua obra no coração desses irmãos. Amém, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que sobre eles venha a porção dobrada do teu Espírito Amém, Santo. Senhor. Que eles, ó Deus, em momentos de dificuldades, possam se apoiar em Ti e nunca fraquejar. Amém, Senhor. Que sirvam ao Senhor com excelência, que produzam obras fruto de uma devoção sincera e honesta diante de Ti. Unja os Teus filhos, capacite-os a cada dia, auxilie-os, Senhor, e que a obra de suas mãos possam tão somente glorificar o Teu santo e poderoso nome. Amém, É Senhor. o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Você pode sentar. Deus abençoe. E agora sim, se você tem um filho de 2 a 11 anos, você pode liberar para que ele vá para a sua escolinha. Eu queria pedir que você abrisse a Bíblia em Romanos capítulo 11, verso 6. Só para lembrar, não está aqui no telão hoje, porque eu quero falar sobre como a Igreja Cristã Atos, como essa liderança vai ser à luz do Evangelho. O que você vai ouvir quando você trazer seu amigo nesta igreja, quando você convidar alguém para vir aqui, qual é a mensagem que sempre seus amigos vão ouvir? Quando você convidar gente que está precisando de Jesus, qual é a mensagem que elas sempre ouvirão? Qual é a mensagem que os nossos líderes sempre pregarão? Qual é a mensagem que eu sempre pregarei? E qual é a mensagem que a Igreja Cristã Atos sempre anunciará? Então eu quero conversar sobre isso com vocês nesta noite. Eu não vou me demorar, e eu realmente não vou me demorar, porque a minha ideia é que você possa entender exatamente o que a Igreja Cristã Atos pensa à luz do Evangelho. É muito importante que você entenda que a Igreja Cristã Atos ela é centrada no Evangelho. Tudo que nós fazemos, ela é extremamente centrada na cruz de Cristo. Não há outra pregação que nós temos, que nós tenhamos, a não ser a cruz de Cristo. Eu sei que você tem vindo à noite e eu tenho dado uma série sobre Efésios, mas eu não vou dá-la hoje, ela será dada no próximo domingo, eu vou continuar uma série sobre Efésios. Mas Romanos 11:6 diz o seguinte, todos acharam? Amém? Vamos ler Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é pelas... Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? Olha o verso 7, eu só vou ler a primeira parte. O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Então, o verso 6, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Vamos orar ao Senhor?
pela palavra. Pai querido, nós te rogamos para que teu Espírito possa nos conduzir nesta noite por meio do teu Evangelho, e que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração por meio da obra do teu Evangelho e por meio da tua palavra. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O que é graça? A maioria de vocês já conhece. Graça é um favor imerecido. A gente chama de favor grátis. É o estender da mão de Deus sobre pessoas rebeldes. A Bíblia diz que todo ser humano é rebelde. Então, graça é o estender das mãos de Deus sobre pessoas rebeldes. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia diz que graça e obras são exclusivas. Você não é capaz de servir a Deus por obras e por graça. Ou você serve a Deus pela graça, vive para Deus pela graça, ou vive para Deus pelas obras. Não há como. Entretanto, Paulo diz que por meio das obras ninguém será salvo, e que nós somos salvos tão somente por meio da graça. Filipenses diz que é a graça de Deus. Paulo, em Filipenses capítulo 1:6, vai dizer, ele diz: aquele que começou a boa completará em quem? Em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que a única maneira de você mudar, de você ser transformado, é Cristo agindo em você, e jamais a sua força de vontade para fazer. Não é possível o ser humano mudar por si próprio. Não é possível você tomar a decisão: a partir de hoje eu vou mudar, e então você mudará. Não, diz o Evangelho e diz o apóstolo Paulo que só é possível que uma pessoa mude por meio da obra de Cristo na sua vida. Então, o apóstolo Paulo, e a Bíblia diz, é que por causa da graça, Deus o Pai enviou seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. E então essa graça que nós recebemos foi a mão de Deus trazendo toda a provisão sobre as nossas vidas. Então, graça é o agir completo de Deus sobre a nossa vida. Jesus pagou na cruz do Calvário por toda a bênção que nós vamos receber ou recebemos. Jesus pagou por nós na cruz por tudo que nós somos. Então, por exemplo, imagine que você esteja aqui hoje e você está há uma semana. Eu dei esse exemplo na pregação que eu fiz hoje lá para o pessoal das Forças Armadas. Eu nem sei qual é o nome daquilo lá, da Escola Naval, que eu preguei hoje pela manhã. Imagine que você esteja aqui uma semana sem orar, uma semana sem ler a Bíblia. Isso não é o ideal, é óbvio. E aí o Júnior está aqui. O Júnior não ora há uma semana. Normalmente ele faz isso. Não lê a Bíblia durante uma semana. E eu chego para o Júnior: vai lá pregar. E se Júnior disser: pastor, eu não oro há uma semana e não leio a Bíblia há uma semana, eu não posso pregar, então eu vou dizer para ele porque é que ele não entendeu o Evangelho da graça. O Evangelho da graça é o que Cristo fez por nós na cruz. Então, se ele confia na oração dele e na leitura da palavra dele para poder pregar, então para ele não é a graça que trabalha nele. Pega aí, calma que eu vou explicar isso para vocês. O que eu estou dizendo para isso? Pastor, então eu posso viver sem orar? Não. Você deve orar muito, porque a oração é o nosso deleite em Deus. A leitura da palavra nos ensina a andar com Deus, mas não é a leitura da palavra nem a oração que nos dá mérito para falar do amor de Deus. O que nos dá mérito para falar sobre a obra de Deus é o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Então, quando vocês estão aqui nesta noite e podem levantar as mãos em adoração,
e podem abrir os seus lábios para dizer que Jesus reina, não foi porque vocês estão vivendo uma vida certinha durante a semana inteira, mas foi porque Cristo morreu na cruz do Calvário por vocês. Porque eu tenho certeza aqui que não há nenhum de vocês que não tenha pecado antes de chegar aqui. Seja em ação, seja em pensamento, seja em brigar com a esposa. Eu e você só podemos levantar as nossas mãos ao céu, não pelo que nós fazemos ou fizemos, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Ele obedeceu plenamente em nosso lugar. Ele morreu na cruz em nosso lugar. Então, quando você diz aqui, por exemplo, hoje, eu não vou cear, e eu pergunto, por que você não vai cear? Pastor, eu pequei ontem. Ele está dizendo que ele não vai cear porque ele confia nas obras. Porque é a obediência dele que faz ele cear, e não a obediência de Cristo na cruz do Calvário que faz ele cear. Obviamente que se ele pecou ontem, ele tem que fazer uma única coisa que ele tem que fazer. E o que ele tem que fazer, diz a Bíblia? Ele precisa confessar o seu. Mas vamos dizer que você tem acabado de pecar agora, xingou um palavrão na mente, e você é um cristão. Ou pensou numa pornografia 1 segundo atrás. Veio na sua mente. Isso o impede de cear? Não. Por que não o impede de cear? Porque você não põe a mão no pão ou no cálice por causa dos teus méritos, mas por causa dos méritos de Cristo na cruz do Calvário por você. Você entende o que é o Evangelho da graça? Pastor, então eu posso pecar? Não, a graça nos leva à santidade. A graça nos dá prazer na santidade. Então a igreja cristã, você pode viver do jeito que quiser, de maneira alguma. Mas nós sabemos que nós só podemos estar aqui na frente, nós só podemos estender as nossas mãos para o céu, nós só podemos fechar os nossos olhos para falar com Deus, por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário por nossas vidas. Ele fez tudo por nós. Ele é a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo pode dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o mesmo apóstolo que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, no Romanos capítulo 7, ele diz o seguinte, o que eu quero fazer, isso eu não, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte? E aí em Romanos 8 ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por Jesus Cristo. Todos nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Ninguém está aqui porque vocês são bonzinhos e eu sou bonzinho. Vocês não estão aqui pelos méritos de vocês. Vocês não são cristãos porque vocês obedecem plenamente. Pelo contrário, as nossas famílias brigam pra caramba. Nossos casamentos, muitas vezes, atravessam o rio dos problemas. Por quê? Porque a graça mostra para mim que enquanto nós vivemos nessa terra, nós seremos pecadores. Você não deixa de ser pecador quando crê em Cristo Jesus. A Bíblia diz que você será pecador enquanto viver nesta terra, mas sim, quando deixar de existir, aí sim será tirado de ti todo o pecado. Mas por quê? Porque a tua vida foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Ok? Graça. O Evangelho não é o que nós fazemos por Cristo, mas é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Essa é a mensagem da Igreja Cristã Atos.
Então, quando nós conhecemos alguém, ou quando vamos pregar o evangelho por uma prostituta, ou por um religioso que acredita no que faz, ou por uma pessoa que está bebendo e fumando a rodo, é um alcoólatra, ou é um viciado, nós não vamos falar para ele deixar o cigarro ou deixar a bebida. Nós vamos falar que Cristo é suficiente para ele. E aquele que começa a boa obra completará em Cristo Jesus. Quantos aqui tem muitas coisas ainda a mudar? Quantos aqui tem alguma coisa ainda a mudar na vida de vocês? O que dá garantia de que vocês vão mudar? A cruz, porque ele disse, há 2000 anos atrás eu comecei uma obra na vida de vocês e eu vou terminar. Amém? Então, se você tem esperança em deixar aquele pecado, se você crê em Cristo, ele vai completar, não se preocupe. Você crê nisso? Esse é o evangelho que a Igreja Cristã Atos crê, prega. Então, Jesus pagou já por nós toda a bênção da cruz que nós precisamos ter. Então, em Cristo nós temos toda a provisão. Nós precisamos da graça. Por que nós precisamos da graça? Justamente porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Obviamente, na maioria de vocês, pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro, mas nós somos pecadores. Então, a Bíblia vai nos mostrar que nós realmente somos iníquos. Sabia que você não erra e não faz besteira porque você se meteu em amizades erradas? Sabe por que você peca? Porque você é pecador. Não é porque você tem um amigo que está te levando para algo errado. Às vezes a gente pensa, poxa, meu filho ficou pecador depois que ele tem uma amizade com um cara pior. Não, teu filho já nasceu pecador. A amizade ruim pode até piorar o negócio. Mas o salmista diz que nós nascemos em iniquidade. Cheio de pecado nasci desde o ventre da minha mãe. Então a gente não se torna pecador pelas más influências. A Bíblia diz que nós nascemos pecadores. E por isso nós precisamos de Jesus Cristo, da redenção de Cristo na cruz do Calvário nas nossas vidas. E é essa mensagem que São Gonçalo precisa ouvir. É essa mensagem que todas as pessoas que chegaram aqui, que estão lidando com pecados, que não sabem como lidar com eles, eu quero lhes dizer que a esperança da sua vida não está em mim, mas está na cruz do Calvário. Ele é perdoador de pecados. E a Bíblia diz que o teu pecado, quando for perdoado, quando é perdoado em Cristo, ele jamais será revogado, como eu disse semana passada. Jesus Cristo não te perdoa hoje para tirar o teu perdão amanhã. Quando você é perdoado por Cristo, você é eternamente perdoado por Ele. Cristo fez tudo por você. A graça considera a gente extremamente merecedor e incapaz de receber o que nós recebemos. Então, se você acha que merece a graça, ou que você recebeu a graça porque você mereceu, você está enganado. Cristo fez tudo e faz tudo por você. Não há ninguém aqui que, não importa o pecado que tenha cometido, que Deus não esteja estendendo a mão de graça, dizendo, eu te ofereço o meu perdão para você hoje. Ninguém aqui. Todos aqui, as mãos de Cristo estão estendidas sobre vocês, oferecendo perdão dos pecados. E não há ninguém aqui que diga assim, por favor, Senhor, perdoe-me, e que não seja perdoado, porque aqueles que o buscam, o encontrarão. A graça é essa, Cristo nos oferece perdão. Então, você, quando ora, se você acha que quando você ora, você merece a resposta de Deus, você não entendeu a graça. Porque não é por nossos méritos,
Não é por nossas obras, é por tudo que Cristo fez. Agora, por que a igreja se tornou mais bem-sucedida, entre aspas, do que o povo de Israel no deserto? Não sei se vocês todos entendem a história de Israel no deserto. O povo de Israel sempre foi rebelde diante de Deus. Mas a igreja, como diz o apóstolo Paulo, ele diz que os eleitos alcançaram algo que Israel não alcançou. Por que os eleitos, isto é, a igreja na nova aliança, alcançou algo mais, algo além do que a igreja, do que o povo de Israel alcançou no passado? Presta atenção no que Tim Keller e Lutero vão dizer sobre isso. E está aqui o cerne da mensagem da Igreja Cristã Atos sobre essa cidade. Preste atenção. Olha o que Tim Keller e Lutero diz. Ensinar as pessoas, por meio de Cristo, a viver como se não houvesse lei, nem ira, nem punição. Preste atenção. Por que você obedece? Se você obedece porque tem medo, você não vive pela graça, você vive pelas obras. E nós não pregamos isso. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Se você a cada dia que comete um pecado, tem medo que Deus vai te matar na esquina, é porque você ainda não entendeu o Evangelho. Você precisa entender a graça. Então, olha o que Tim Keller vai dizer. Em certo sentido, Tim Keller barra Lutero. Tim Keller é um pastor americano de Nova York, tá ok? Eu o ouvi há uma semana atrás em Orlando, eu estive num congresso em Orlando e tive o privilégio de ouvi-lo. Olha o que ele diz. Em certo sentido, as leis, não existem mais para os cristãos, em certo sentido. Mas tão somente a graça e a misericórdia totais, pelo mérito de Cristo. Uma vez que se está em Cristo, a lei é o maior guia para a vida. A lei só tem sentido na vida do cristão quando ele está em Cristo. Mas até que se tenha a justiça cristã, tudo que a lei pode fazer é mostrar a magnitude do pecado e da condenação. Então, a lei, ela só serve para o cristão quando nós estamos em Cristo. Porque a lei serve para que nós tenhamos intimidade com Deus e Ele é um guia das nossas vidas com Deus. Então, quando eu e você entendemos que nós só vivemos e só estamos aqui por causa da graça, por causa do Evangelho, a igreja, que é o corpo de Cristo, ela não só vive pelo poder da graça, mas ela anuncia o poder da graça para todas as pessoas. Por exemplo, deixa eu explicar aqui uma coisa. Eu sou crente desde pequeno, desde molequinho lá. Então eu nunca cheguei a roubar, matar, e depois voltei para o cristianismo. Na verdade, eu fui mais religioso, a minha pegada foi mais religiosa do que outra coisa. Mas uma coisa que eu vi muito na minha igreja, eu vi na igreja cristã, é que quando a gente estava aqui reunido na igreja, de vez em quando entrava um cara que adora beber, ou então fumar. Aí nós falávamos do Evangelho de Jesus, aí a gente fazia apelo. A Igreja Atos não faz apelo, porque nós acreditamos que Deus salva onde você está. Você não precisa vir à frente. E aí o que acontecia na minha época? Aí a gente via os alcoólatras vindo, entregando a vida a Jesus. E a gente via os caras que empurravam o pé na jaca vindo, entregando a vida a Jesus. Só que no outro dia, quando a gente acabava o culto, nós orávamos por eles, e você entende que Jesus é o teu Salvador, e os caras, entendo. No outro dia,
O cara estava no bar, empurrando a jaca. O que nós dizíamos? O que nós dizemos? Hein? Nós dizíamos que ele creu em Jesus Cristo da boca para fora. Porque a igreja sempre acreditou que o evangelho é moralidade. Se você não parar de beber, então você não é um cristão. Se você não parar de fumar amanhã, então você não é um cristão. E eu quero lhes dizer que o evangelho não é moralidade. Você vai se tornar santo, sim, mas vai se tornar santo por meio daquele que te salvou. Ele vai transformar você. E não importa quanto tempo leve, nós acreditamos que Deus o fará. Então a igreja de Jesus não é a igreja que pega um cara viciado e diz, para de fumar. Mas nós dizemos que existe alguém que pode trazer saciedade ao seu coração. E este alguém se chama Jesus Cristo. Nós dizemos para uma pessoa que está viciada em site pornográfico, que só se satisfaz com pornografia, que Cristo é a única e plena satisfação que ele pode ter. Que essa satisfação que ele tem, ela é pequena e trará juízo sobre a vida dele. E que a satisfação plena que ele pode ter repousa tão somente na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Então o evangelho da graça, ele não olha para as mudanças, para a moralidade das pessoas, o quanto essa pessoa deixou de beber ou de fumar, mas essa pessoa, o evangelho, quando nós entendemos o que é a graça, nós começamos a ver o que Cristo está fazendo na vida das pessoas. Deixa eu te explicar um exemplo aqui. Sempre chega aqui um casalzinho que mora junto, que não são cristãos, ou que às vezes são cristãos e moram juntos. E nós começamos a pregar a graça. Pregar o evangelho. E daqui a pouco aquele cara que está morando junto, chega assim, pô pastor, eu não pedi nada disso a ele. E eu digo para ele, e aí? Fala, o que você quer falar comigo? Ele diz, pô pastor, eu quero me casar. Aí eu olho assim, caraca, a graça. Eu não pedi isso a ele. Embora para ele se tornar um membro, isso é necessário. Ele pode vir aqui. Mas para um membro ele precisa ser necessário. Mas ele antes disso, ao ouvir o evangelho, ele diz, cara, eu quero me casar. Por que você quer se casar? Ah, porque eu entendo que assim deve ser com a minha vida. E eu pergunto, o que te fez mudar se você antes, você já vivia junto com a sua menina, com a menina que você estava, você sabe que isso é um pecado, você sabe que isso é um erro. Ele diz assim, eu aprendi a amar a Jesus Cristo, e eu quero viver para Ele, então eu quero que a minha vida esteja de acordo com o que Ele quer comigo, eu quero ser como Ele é, não com medo que Ele vai matá-lo, não com medo de que ele vai destruí-lo, mas porque ele se sente tão amado por Cristo, que ele quer viver de acordo com o que Cristo tem para a sua vida. Isso é graça. Então, se vocês obedecem porque têm medo, é porque vocês ainda não entenderam o amor de Cristo sobre vocês. Então, por que nós não pecamos? Por que nós tomamos a decisão de não viver em pecado? Porque nós entendemos que aqui houve um amor maior sobre nós. E eu quero agradar a esse cara que me amou para sempre. Eu quero viver o amor dele na minha vida para sempre. Então, eu não obedeço porque eu tenho medo dele me punir. Eu não obedeço porque eu tenho medo que a ira dele venha por mim. Eu o obedeço porque eu entendo o quanto ele me amou. Você entende o quanto Cristo te ama? O quanto ele te ama? Então, a gente precisa entender
que quando o evangelho é pregado a mim e a você, a gente precisa de entender que não é a sua desobediência que vai trazer a ira de Deus sobre vocês. Por quê? Porque a obediência de Cristo na cruz do Calvário atraiu a ira do Pai sobre os ombros dele, para que ela nunca mais pudesse cair sobre os seus ombros. Você entende? Então, quando você desobedecer, estando em Cristo, e confessar seus pecados, lembre-se que a ira que era para cair nos seus ombros, ela caiu sobre a cruz do Calvário. Então a única coisa que você vai fazer quando desobedecer é dizer: como eu pude fazer isso com alguém que me ama tanto? Você sabe o quanto Cristo te ama? Você se sente amado por Deus? Então, como você pode desobedecer a alguém que te ama tanto? Esse é o Evangelho. Nós não estamos com medo de que a ira caia sobre nós quando desobedecemos. Nós ficamos arrasados porque nós decepcionamos aquele que mais nos ama. Entende qual é o Evangelho? E eu vou concluir agora. A graça nos leva à santidade, não porque mais nós temos medo da rejeição de Deus, porque nós temos medo de que Ele vai nos matar ali na frente, ou de que Ele vai se vingar de nós, mas porque Ele nos amou com amor eterno. Só um Pai que nos ama tanto pode dar seu filho, único filho, por alguém rebelde como nós. O justo morrendo pelo injusto. Só um pai que nos ama tanto pode dar seu único filho por gente como nós, que insistentemente decide viver longe dele. O Pai te chama hoje pela graça para vir. Não porque você vai morrer daqui a 2 minutos, mas porque Ele está dizendo para você o seguinte: você não pode perder 1 minuto sequer vivendo fora do amor que eu tenho para derramar sobre a tua vida e sobre o teu coração. Eu te amo para sempre. Você entende o que é a graça? Então, nós cristãos entendemos a alegria do que é ser amado, de ter sido alcançado por um Salvador como o nosso Salvador. E nós fomos amados de tal forma por esse Salvador, que esse Salvador, por meio desse amor, nos levou ao arrependimento. Nós sabemos então exatamente que Cristo cumpriu as exigências da lei. Ele obedeceu plenamente, porque eu e você nunca vamos poder obedecer plenamente. Todo dia nós pecamos. Todo dia nós erramos. Mas sabe qual é o maior privilégio do cristianismo, do Evangelho da Graça? É que mesmo eu, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7, aquilo que eu quero, isso não faço, e aquilo que eu não quero, isso eu faço. Ainda que ele tenha dito isso, ele também pode dizer: quem me separará do amor de Cristo Jesus? Quem poderá me separar do amor de Cristo Jesus? Será a morte? Será a nudez? Será os problemas desta vida? Será as dificuldades dessa vida? Ninguém me separará do amor de Cristo. Se alguma coisa pode te separar do amor de Cristo, é porque ainda você não entendeu a graça. Porque quando a gente entende a graça, a gente sabe que ninguém poderá nos separar do amor de Cristo.
Amém, gente? Então, por último, eu não sei se você se lembra de Apocalipse, quando diz que nós devemos voltar ao primeiro amor. Quantos aqui querem voltar ao primeiro amor? Você deseja voltar ao primeiro amor? E a gente acha que voltar ao primeiro amor é voltar ao primeiro dia da nossa conversão. Ok? Pô, pastor, eu quero aquele fogo de novo. Eu quero aquela alegria de novo. A gente sempre acredita que é isso. Mas quando o Apocalipse diz que nós devemos voltar ao primeiro amor, ele não está falando daquele fogo que você recebeu, daquela alegria que você teve quando Cristo te libertou. Ele está fazendo você voltar a entender que assim como você foi salvo pela graça, você deve continuar vivendo pela graça. Isso é voltar ao primeiro amor. Então, quando você chega aqui na igreja e diz assim: eu vou ficar quieto aqui, não vou levantar as minhas mãos porque eu não tenho condição de adorar. Cristo, Deus está dizendo para você o seguinte: você acha que é a tua obediência que te dá condições de levantar a mão em adoração a mim? Se arrependa, volte ao primeiro amor, porque você foi salvo pela graça. Não foi você que me amou primeiro, mas eu que te amei primeiro. Venha para mim, volte para mim, volte ao primeiro amor. Tudo na vida cristã não foi você que faz algo para mim, mas eu que faço sempre por você. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Salvador, eu sou o teu Redentor. Então, quando é que uma igreja sempre será viva? Quando é que uma igreja sempre será completa? É quando ela é sustentada, como diz o apóstolo Paulo e como diz a Bíblia, pelo sacrifício e ressurreição de Cristo Jesus. O dia que a Igreja Cristã Atos começar a pregar e dizer assim, começar a fazer uma série de sermões, você precisa ser como Davi. Aí diz assim, você precisa ser forte, ser isso, ser aquilo e ser aquilo outro. Nós abandonamos a cruz. Porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não fala de seres humanos. Ela fala de um Redentor que veio buscar todos os seres humanos em todas as eras. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Quando uma igreja começa a pregar e dizer as estratégias de Abraão, as capacidades de Davi, é porque ela já abandonou a suficiência da cruz do Calvário. Eu posso pregar sobre Davi, sim, mas eu vou dizer para vocês que, assim como Davi foi lá lutar com Golias, não éramos nós que estávamos com as fundas para lutar. Quem estava ali era Cristo. Davi é o tipo de Cristo. Nós éramos o povo lá todo com medo do Golias e do gigante, porque Cristo é aquele que vence por nós. Ele é o nosso vencedor, Ele é o nosso victor, o nosso vitorioso. Por isso nós estamos aqui. A igreja, Atos, ela deve ser sempre sustentada pela obra da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo Jesus no Calvário. Vamos orar ao Senhor? Você quer entregar sua vida completamente a Cristo? Pastor, como eu mudo? Renda-se a Cristo. Pastor, como eu posso viver diferente? Renda-se a Jesus. Não há passos, não há modelos.
O único modelo que você tem na sua vida para viver a vida que tem que viver se chama Cristo Jesus. Então, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Talvez você tenha chegado aqui antes de você orar. Peço perdão só antes de você orar, porque você ouça isso. Talvez você esteja aqui e diga assim, e uma da tendência, olha como nós lutamos contra o Evangelho, é que você, ao chegar aqui, você pode estar muito mais olhando para as suas falhas do que para o perdão dos pecados. Jesus Cristo está dizendo para você, tire os olhos de você e olhe para a cruz. Tire os olhos de você e olhe para a cruz. Ele é o teu Redentor. Ele é o teu Salvador. Ele é o único que pode perdoar e tirar os teus pecados. Ele é o único que pode te libertar para sempre. Tire os olhos de você e olhe para a cruz. Vamos orar ao Senhor? Eu queria dar 2 minutinhos para você orar ao Senhor. Pensar sobre isso. Você sabe o quanto Cristo te ama? Talvez você esteja esperando obedecer. Eu quero consertar essa vida, a minha vida para começar a fazer parte da igreja. Você nunca virá, porque você nunca vai conseguir consertar. Você é pecador. Eu estou esperando deixar de beber, deixar de fumar. Você nunca vai deixar, porque você é pecador. A menos que Cristo toque em você. A menos que você conheça e saiba o quanto Ele o ama. Então você pode ser de fato liberto e mudado por Ele. Entregue a sua vida a Jesus completamente. Talvez você esteja aí e queira fazer isso agora. Talvez você diga assim, eu quero voltar ao primeiro amor. E você já sabe que voltar ao primeiro amor não tem a ver com voltar quando você se converteu. É de você entender que tudo que a salvação que você recebeu foi de graça. Vem, compre sem dinheiro. De graça, venham a mim. Todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim que eu sou manso e suave. Que meu fardo é leve, que meu jugo é suave. Eu sou o teu Redentor. Não é o que você faz, é o que eu faço. Não são as tuas forças, são as minhas. Não é o teu poder, é o meu poder. Você pode entregar sua vida a Jesus hoje, aí aonde você está. Pedir que o Espírito Santo te visite. Talvez você esteja lutando com um pecado há muito tempo e você não consegue vencê-lo. E eu quero te dizer que você nunca o vencerá, porque não há poder em você para vencer pecado algum. Mas eu conheço um que tem todo o poder de quebrar o jugo do pecado e a cerviz do pecado sobre o teu coração, e esse é Jesus de Nazaré. Então clame a Ele nessa hora, diz, Senhor, livra-me, perdoa-me, apaga as minhas transgressões, cuida do meu coração, transforma o meu coração para a glória dEle. Pai querido, nós te adoramos nesta noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo perdão dos pecados. Nós hoje vamos poder agora vir comer do pão e beber do cálice, aqueles que já estão com a sua vida em Cristo, não porque eles foram obedientes a semana inteira, mas porque aquele que obedeceu no seu lugar os autoriza a vir e comer do pão e beber do cálice. Graça. Obrigado, Senhor Deus, porque o Evangelho, a igreja está aberta, não para dizer o que nós fazemos por Cristo, mas é para dizer o que Cristo fez por nós. Então, Senhor, que quando cada uma pessoa vir aqui beber do cálice, comer do pão,
eles possam vir em arrependimento, em confissão. E como diz o apóstolo Paulo, quando fizerem isso, que eles sejam fortalecidos na fé, curados pelo Senhor, libertos de muitas mazelas, Senhor Deus. Porque nós cremos que o Senhor está aqui e é real em nosso meio. O Senhor vive em nosso meio. Ó Senhor, e aquelas pessoas que ainda não creram em Ti, que ainda não puderam receber do cálice, ainda não podem receber do cálice e comer do pão, que recebam primeiramente a Ti como Teu Salvador, entreguem a sua vida a Ti como seu Redentor, que reconheçam que Jesus é tudo em suas vidas, e que não há um bem maior que possa ter a não ser Cristo Jesus. Ó Senhor, Senhor, que o Senhor possa nos transformar nesta noite, que nós possamos, daqui a pouco, quando nós formos adorar ao Senhor, nós possamos expressar tamanha gratidão por esse amor, tamanho zelo por esse infinito amor. E aqueles que chegaram hoje aqui com as mãos para baixo, com o coração quebrado, porque as suas vidas não é aquilo que eles gostariam que fosse, porque têm lutado com muitas mazelas, possam olhar para a cruz em arrependimento, e então sim poder levantar as mãos, porque o ato de adorar não é um ato da nossa obediência, mas é o ato da obediência do Teu Filho por nós na cruz do Calvário. O véu foi aberto, o véu caiu, o véu foi despedaçado, não por minha obediência, não por minha oração, não por meio dos meus jejuns, mas pelo Teu Filho. Por meio do Teu Filho o véu foi rasgado. Então recebe o nosso culto hoje, esse momento de adoração que nós vamos ter, que os louvores nos levem à Tua presença de maneira inigualável, e que nós saiamos daqui, estejamos aqui plenamente convictos do Teu amor, e como diz o apóstolo Paulo, muitos de nós possamos aqui hoje expressar, como o apóstolo Paulo expressou, meu Deus, o Teu amor me constrange, Teu amor me constrange. Derrama do Teu Espírito sobre nós, salva-nos, restaura-nos e nos abençoe para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto nós estivermos adorando, se você já é um cristão, você pode vir pelas laterais e voltar pelo centro, pegar do cálice, pegar do pão para comer. Lembre-se, a Igreja Cristã Atos, ela não vai te dar uma ordem para você comer do pão e beber do cálice. Você, a hora que você estiver livre diante de Deus, você pode comer do pão e do cálice. Eu só peço que após beber o cálice e o pão, você segure o cálice, para que nós possamos recolher de você, para que não possa nada entornar nas cadeiras, no chão. Eu só peço esse cuidado agora, até que a gente providencie algo melhor para resolver essa questão. Mas eu quero pedir a você que você venha dizendo assim: obrigado por tamanho amor, obrigado porque você é o meu Redentor. Vamos fazer isso agora, enquanto nós adoramos ao Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Graças eu te dou, ó meu Senhor,
ressuscitou. Digno é o Senhor. Do início, graças te dou, graças eu te dou. Pelo preço que pagou, sacrifício que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Ele é digno, digno é o Senhor, sobre o trono está, sobre o trono está, soberano, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou, ele ressuscitou, digno é o Senhor, oh, digno é o Senhor, sobre o trono está, ele é soberano, soberano, Criador, vou sempre te adorar. A igreja eleva as mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou, digno é o Senhor, mas ressuscitou, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Ele é digno, Ele é tudo que temos, Ele é nosso Salvador eterno. E na resposta do Senhor queremos declarar que Tu és tudo, Senhor. És meu tudo, és meu Senhor. Cristo é meu amigo, meu redentor, meu braço forte, meu conselheiro. Cristo é a minha adoração. Oh Deus, louvado seja o Teu nome. Declara adorando o Teu Deus. Declara adorando a Cristo, que Ele é tudo. Declare que Jesus é o teu Senhor, que Ele é teu Salvador. Aleluia. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor.
meu braço forte, meu conselheiro maravilhoso, meu grande eu sou. És meu tudo, és meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro maravilhoso, meu grande eu sou. Declare: eu não sou nada, eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu, Jesus. Totalmente teu. És meu tudo, és meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor. Declare: meu braço forte, meu braço forte, Ele é o nosso conselheiro, meu conselheiro Jesus maravilhoso é, maravilhoso, meu grande eu sou. Declare: eu não sou nada, eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Sua presença é real. Aqui nesse lugar, aqui nesse lugar, a presença de Cristo. Aleluia, tua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença
presença é real aqui nesse lugar. Então eu adorarei, cante. Então adorarei a Cristo. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Adore a Cristo. Então eu adorarei ao meu Senhor. Então me louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Totalmente a ti. Eu adorarei a Cristo. Então adorarei. Então eu louvarei. Te louvamos. Nós nos rendemos a Cristo, nosso Senhor. Totalmente a ti. Totalmente a ti. Adorarei totalmente a ti. Adorarei totalmente a ti. A Jesus. Totalmente a ti. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tenho, Senhor, tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Graças te damos, Senhor. Obrigado por você ter vindo. Quero convidar você a voltar, se você quiser ouvir mais do Evangelho. Domingo que vem eu retomo a minha série Efésios, Quem Sou Eu? E pela manhã, Mandamentos Radicais, Discípulos Radicais. Quero orar a Deus que Deus te abençoe durante essa semana. E que você não se afaste da cruz por um minuto sequer. Viva prostrado diante dela, aos pés da cruz. Se você ainda não tem um lar espiritual e deseja e está à procura de um lar espiritual, que você possa fazer da Igreja Cristã Atos o seu lar espiritual. Nós queremos te servir em tudo que você precisar. Eu me coloco à disposição, assim como os novos pastores hoje também se colocam à disposição para te servir e te ajudar no que for preciso. Vamos orar ao Senhor. Eu queria pedir você a estender as suas mãos aqui para frente. Quando nós estendemos a mão, nós estamos sinalizando que tudo vem de ti, tudo vem de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês
e dê paz a vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Cumprimente alguém que está perto de você e dê um abraço, e Deus te abençoe. Uma ótima semana.